entrar, tá? Ok. Boa tarde a todos, a todas. Estou aqui com a Alessandra Sino. Hoje é a abertura da nossa programação de outubro, que são as Encantadoras de Palavras. Essa programação vai acontecer aos domingos, todos os domingos, 16 horas. Quem está abrindo é a Alessandra. Com muito prazer, estou recebendo essa contadora maravilhosa e vou deixar vocês com ela agora na narração de histórias. Terminando a narração, a gente vai iniciar um bate-papo. Quem quiser participar pelo chat, fique à vontade, tá bom? Bem-vinda, Alessandra, obrigada pela tua presença aqui. Muito obrigada, Virgínia. Boa tarde a todos e todas. É uma honra estar aqui, né, abrindo essa programação que tem um nome tão bonito, Encantadoras de Palavras, em que nós vamos receber várias contadoras muito legais, que fazem um trabalho muito bom. Então, eu tenho a honra de abrir essa programação, agradecendo muito a Virgínia pelo convite. E nós vamos ouvir uma história que é um conto irlandês, um conto tradicional irlandês, mas que eu acho que vocês vão ver que é muito parecido, que poderia ser também muito brasileiro. Chama-se Carvão para a Lareira do Diabo. Havia um homem muito pobre. Ele vivia com a mulher e com 8 filhos, numa casinha bem pequena. Muitas vezes eles não tinham o que comer. E nesses tempos negros que eles estavam vivendo, ele quase não tinha trabalho nenhum. Era muito difícil conseguir algum serviço. E a fome ia apertando cada vez mais. Ele via seus filhos chorando de fome, sem roupa para vestir, a mulher toda desgrenhada em casa, tendo que lavar roupa para fora para poder conseguir alguma coisa para eles terem o que comer. A situação ficou de tal modo insustentável que um dia ele decidiu sair de casa e prometeu que não voltaria enquanto não tivesse uma solução. Ele saiu assim que o sol nasceu e começou a andar por toda a cidade. Perguntou ali, perguntou aqui, começou a perguntar para uma pessoa no bar, para outra pessoa ali na farmácia, andou por todos os lugares da cidade, morrendo de fome. E quando chegou assim quase no final do dia, ele não tinha conseguido nada. Ele passou então numa encruzilhada e deu de cara com um homem alto, esguio, muito bem vestido, mas que usava uma capa. Esse homem não era muito esperto, não. Ele não era um homem assim muito inteligente, muito letrado, mas olhando para aquela figura ali no meio da estrada, ele já sabia que só podia ser o tinhoso. O sete pele. O homem veio chegando e o rapaz foi olhando para ele e percebeu que embaixo daquela capa preta, na verdade, ele não conseguia esconder os cascos que ele tinha virados para trás. Aí ele teve certeza que era o capiroto. Mas ele não teve medo, não. Ele não tinha nada a perder, muito pelo contrário. E aí foi se chegando aquele homem garboso para cima dele, com uma conversinha assim bem mansa, aquela fala veludada. Então, meu amigo, eu estou vendo que você está passando por uma grande dificuldade. Dá para se ver na sua cara. E olha, eu vou dizer para você que eu tenho o coração mole. Tenho.
As pessoas acham que não, mas eu tenho coração mole. E eu não posso ver uma pessoa assim, nesse seu estado. Né? Você deve ter família, deve ter mulher. E, poxa vida, realmente me dói muito no coração ver um pai de família nessa situação que você está. Então é o seguinte, olha, vamos tomar um trago? Eu pago. Se você quiser comer uma coisinha também, você come uma coisinha. E aí a gente vai conversando, porque eu tenho aqui umas ideias que eu acho que vão poder te ajudar. E o nosso amigo, que não era muito inteligente, mas que estava numa situação que realmente não tinha para onde correr, acabou aceitando. Estava com fome, coitado. Eles foram para um bar e o tal do capiroto pediu para ele um prato de comida lá, que ele comeu assim como se tivesse com fome de trás de anteontem. Tomou um traguinho, e aí quando ele já estava mais relaxado, o demônio foi falando com ele assim: então, amigo, é o seguinte, olha, eu sei que você está numa situação ruim, mas eu quero te dizer uma coisa. Não tem nada nesta vida que não tenha solução. Não tem. E eu, por acaso, estou aqui para te ajudar. Eu tenho uma proposta irrecusável para te fazer. É o seguinte: eu posso te dar tudo o que você desejar. Tudo. Pensa, qualquer coisa você pode ter. A sua mulher vai ficar feliz, seus filhos vão ficar super felizes. E aí você vai ter uma vida maravilhosa, uma vida nababesca. E a única coisa que você vai ter que me dar em troca é a sua alma. Mas olha, não é agora não. Daqui a 20 anos. Você vai ter 20 anos para viver uma vida maravilhosa. A vida que Deus queria para ele, você vai ter. E daqui a 20 anos, eu volto para te buscar. Hein? O que é que você acha? Nossa, o homem começou a pensar, né? Pensar em tudo que ele podia ter. Uma casa, carro, viagens, joias para a mulher. Nossa, ele começou a pensar em tanta coisa. E aí ficou pensando nos 20 anos, e como é que era o inferno, como é que ia ser depois. Mas o demônio tinha uma fala, meus amigos, que não tinha jeito. Ele sabia convencer qualquer um. E não teve outro jeito. O rapaz acabou aceitando. Olha, meu amigo, é o seguinte. Eu vou lhe dar um tambor. E toda vez que você quiser alguma coisa, olha, qualquer coisa, você toca esse tambor, que eu vou ouvir e lhe dou aquilo que você quiser. E puf! Desapareceu como que por encanto numa nuvem de pólvora. Bom, o homem foi para casa e a partir daí ele começou a ganhar muito dinheiro. E a mulher dele, que ao contrário dele era muito esperta, muito sabida, passou a ver aquilo com uma certa desconfiança, mas olha, ficou na miúda, não disse nada. E eles tiveram uma vida maravilhosa. Viajaram o mundo inteiro, compraram uma casa que era uma mansão. Tinham roupas, tinham joias, tinham carros, os filhos eram só alegria, ganhavam os melhores presentes todos os dias. Uma beleza, uma maravilha de vida. E assim foi durante muito tempo. Ou nem tanto tempo assim, porque um dia o nosso amigo acordou com uma certa angústia no peito. Ele percebeu que não faltava muito tempo para ele voltar, ou melhor, para ele ir para o inferno. E essa angústia começou a crescer dentro dele, começou a crescer. Ele já não dormia direito, ele não comia direito, emagreceu. E a mulher começou a perceber aquilo. Aquela angústia,
Ele estava definhando. E aí ela chegou e foi falar com o marido. Falou, oh, meu querido, me diga uma coisa, nós temos uma vida maravilhosa aqui, nós temos tudo. Me diga por que você está desse jeito? O que está te angustiando dessa forma? Que você parou de comer, você emagreceu, você não quer mais saber de nada? O que está acontecendo? O marido de início não queria se abrir, não queria falar. Mas a angústia era tão grande que ele acabou não resistindo e contou tudo à mulher. Contou daquele dia que ele saiu cedo de casa, contou que ele encontrou o diabo numa encruzilhada e que ele não conseguiu resistir e fez um pacto com ele. Só que agora o tempo estava acabando e ele estava arrependido. Ele não queria ir para o inferno. Mas como ele podia enganar o próprio diabo? A mulher ouviu toda a história, matutou, pensou e teve uma ideia. Meu amor, nós vamos fazer o seguinte, preste bem atenção. Você vai pegar aí o seu tambor, vai tocar e chamar o tal do capeta. Quando ele vier, você vai pedir a ele o seguinte: peça a ele para construir aqui na nossa região tudo que for igreja, catedral, oratório, capela. Diga que você quer encher essa região aqui de religiosidade. E o homem ficou meio assim, né? Não entendeu muito bem, mas como ele sabia que a mulher era bem mais esperta que ele, acabou aceitando. E tocou o tambor. Lá veio seu capeta. Então, meu amigo, como é que você está? O que é que você manda hoje? O que é que nós vamos fazer? Qual será a sua obra hoje? Então, seu capeta, é o seguinte, eu quero pedir uma coisa que não vai ser nada para o senhor, vai ser uma coisinha à toa. Eu queria deixar aqui na minha região muitas igrejas, capelas, oratórios, sabe, para as pessoas poderem ir, para as pessoas poderem rezar, para as pessoas poderem pedir a Deus. Só isso. Tudo bem, sem problema. Olha, deixa eu só te avisar uma coisinha. Eu comprei uma lareira maravilhosa. Ela tem até acendimento automático, essa lareira. Quando você voltar comigo, você vai adorar. Quentinha. Olha, eu estava na frente dela agora, testando. É incrível, é maravilhosa. Você nunca viu nada igual. Você vai adorar. Só para te lembrar que falta pouco tempo para a gente voltar junto, né? Esse seu pedido aí eu vou realizar, mas eu quero te lembrar que você vai ter só mais um pedido depois desse, porque não vai dar tempo de fazer outro, não. Mas tudo bem, vamos lá. Eu estou muito contente com essa minha aquisição, porque agora, com essa lareira nova, eu vou ser um grande empreendedor. E o homem olhou para ele com uma cara assim de... Nossa, acho que não deu certo, não. Voltou para casa e falou para a mulher: mulher, ele nem fez cara de Deus me livre nem nada. Falou que vai construir igreja, oratório e tudo. E não deu outra. O demônio encheu a região de capela, era basílica, era catedral, era igreja, era paço, capelinha, tudo que vocês pensarem ele construiu. Encheu, só que é praticamente isso agora. Tinha muito mais igreja do que gente. E aí o homem falou: não deu certo, mulher, olha aí. O que a gente vai fazer agora? Agora eu só tenho mais um pedido. E quando ele voltar, ele vai me levar junto. A mulher pensou. Ok. Eu tenho uma última cartada e acho que essa vai dar certo. Você vai tocar o seu tambor pela última vez.
chamar aí o capiroto, e quando ele vier, você vai pedir para ele o seguinte. E cochichou na orelha dele qual seria o último pedido que ele devia fazer pro demônio. O homem ficou espantado, né? Para variar, não entendeu muito bem, mas ele sabia que a mulher era esperta. Então, ele nem questionou. Tocou o tambor de novo e lá veio o demônio. Você estava tirando uma soneca, você me chamou, não faz nada de... Não faz nem quanto tempo. Eu já realizei seus desejos e você me chamou de novo? Poxa vida, eu estava tirando uma soneca na frente da minha lareira nova. Mas beleza essa lareira. Olha, agora, eu vou te dizer um negócio, hein? Eu só voltei porque agora você vem comigo. Só por isso. Mas manda aí. O que é que você quer? Pode falar. Olha, seu demônio, é o seguinte. Eu sei que está chegando a minha hora, né? Que não vai ter jeito, eu vou ter que ir para o inferno com o senhor, eu estou sabendo disso. Mas eu gostaria de deixar um legado para o povo que mora aqui, para a minha região, né? Para o meu país e até para o mundo. Então, o que eu vou pedir para o senhor é uma coisinha à toa. Coisinha que o senhor vai fazer com o pé nas costas. É o seguinte, eu queria que todo esse povo que manda, sabe esse povo que manda? Presidente, senador, deputado, polícia, político, esse povo que manda, rei, sheik, todo esse povo que manda no mundo, sabe? O povo que manda mesmo, que manda. Eu queria que o senhor fizesse o seguinte, que o senhor transformasse todo esse povo que manda em gente honesta, em gente que pensasse no povo, que desse comida para o povo, que desse saúde, que desse educação, que transformasse esse mundo, cuidasse da natureza, preservasse o meio ambiente, sabe? Gente honesta mesmo, gente preocupada com as próximas gerações. O demônio ficou em silêncio, estarrecido. Depois de algum tempo, ele começou a ficar mais vermelho. Foi ficando vermelho, começou a espumar pela boca. Aí ele parou, deu um suspiro e falou: isso é coisa da tua mulher, não é? Isso é coisa da tua mulher. Porque você não ia pensar numa coisa dessa, não. Você tá achando que eu não tô entendendo o que você tá querendo fazer? Você tá achando o quê? Que eu sou burro? Não, meu querido, eu entendi muito bem qual é o seu plano. Você acha que agora, eu com uma lareira maravilhosa dessa que eu comprei, com acendimento automático, termostato, tudo que eu tenho direito, todo mundo que eu posso jogar lá dentro, eu vou transformar todo esse povo em gente honesta? Como é que eu vou viver? Do que eu vou viver? O que é que eu vou ficar fazendo? Me fala. E você sabia disso muito bem. Se você não sabia, sua mulher sabia. Olha aqui, é o seguinte. Eu vou te dizer um negócio. Quer saber? Fica com a sua alma. Eu não quero saber dessa porcaria dessa sua alma, não. Porque eu tenho muita alma para resgatar aí. Muita alma para resgatar e jogar na minha lareira. Você fique com a sua alma. Você fique com a sua família. Fique com tudo que você tem. E olha, até logo. Puf! Sumiu. Uma nuvem de pólvora com cheiro de enxofre. E o homem nunca mais viu o diabo. Viveu uma vida tranquila, com a mulher, com os filhos. E morreu, fez a última viagem, quando tinha que fazer, quando sua hora chegou. Para onde ele foi, eu não sei. Mas eu posso garantir que ele não foi para a lareira do diabo, não. Graças à mulher dele. Ótimo, Alessandra. Então, esse ponto... Pedido impossível esse, hein? Então, pois é, né? Impossível. Mas ele não podia negar, porque ele tinha dito que tudo que ele quisesse ele faria, então não podia negar.
E esse conto eu achei muito interessante porque a primeira vez que eu li, eu tinha certeza que era brasileiro, que era um conto da tradição popular brasileira, que tem muitos contos desse que são contos chamados do demônio logrado, né? Mas depois eu fui ler num outro livro, o livro da Regina Machado, que recolheu esse conto também, e ela disse que é um conto irlandês. Então veja que coisa, né? É muito parecido com a nossa cultura, muito parecido mesmo com as histórias que a gente tem aqui, mas na verdade é um conto irlandês. São essas maravilhas, né, dos contos tradicionais que tem isso, né? Que mostram que na verdade o mundo é um só, né? Os seres humanos têm muito poucas diferenças e as culturas têm esse intercâmbio, né, esse entrelaçamento, principalmente nessa questão dos contos tradicionais, né, que espelham as culturas, que espelham os pensamentos, né, dos povos. É muito interessante isso. Tá aí uma das grandes coisas que as histórias trazem, né? Essa questão do universal, do humano, né? Exatamente. E isso é bem característico dos contos tradicionais, né? Que tem muitas versões, né? São histórias que muitas vezes você conhece em versões de vários países, e aí você lê e fala, nossa, mas eu já conheço essa história. Nossa, eu já vi essa história. E aí você vê que são histórias, é a mesma história, só que contada de jeitos diferentes, em países completamente diferentes. Completamente, de culturas completamente diferentes. Quer dizer, existe uma coisa aí, né, que a gente pode dizer que seria, sei lá, o inconsciente coletivo, que falava o Jung, ou alguma outra coisa desse tipo, que faz com que as pessoas se preocupem e tenham essas camadas, né, dentro de si, que são coisas comuns, né? Universais mesmo, como Sim, você disse. Então, Alessandra, para a gente continuar assim, o bate-papo, eu queria que você falasse um pouco de você. Assim, porque eu sei que você não é só uma narradora de histórias, você é uma cantora, atriz, né? E a narração de histórias é mais uma das suas habilidades, né? Que você falasse um pouquinho assim da tua trajetória, da tua carreira e esse encontro com as histórias, né? Porque eu acredito que as narradoras têm um momento assim de encontrar esse lugar, né? Da narradora. Como é que foi isso para você? Se é uma curiosidade. Então, na verdade, como você disse, né, a minha formação é de atriz, né, eu me formei atriz na ECA, na USP, e também tenho uma formação de cantora, né, eu fiz canto erudito na atual EMESP, né, Tom Jobim, mas eu não segui a carreira de canto erudito, não. É uma carreira muito difícil, precisa de muita dedicação, então eu sou um pouco preguiçosa, eu acho. Então não deu. Mas eu gosto muito da música popular mesmo, e então eu segui a carreira da música popular, né? Então eu sou cantora, eu tenho um grupo de serenata chamado Nossa Serenata, né, que atualmente é um duo, sou eu e Maurício Santana, que também é meu marido, e a gente faz serenatas, né? Esse ano, devido à pandemia, a gente está fazendo serenatas virtuais. Que é uma delícia ouvir, viu, gente? Depois eu vou deixar todos os links. Obrigada. Então, esse ano aconteceu essa surpresa para nós, né? Teve uma grande demanda de serenatas virtuais ao vivo, porque as pessoas não podiam se encontrar, né, pessoalmente. E foi muito interessante porque as pessoas começaram a se juntar, pessoas de outros lugares, né? Pessoas que
na vida não poderiam se reunir, pessoas que estão em outros países, em outras cidades. Isso foi muito bacana, eu achei bem legal mesmo, né? Quer dizer, apesar da pandemia, apesar dessa situação ruim toda que a gente está passando, né, no mundo, existem algumas coisas boas. Essa foi uma delas, né, das pessoas poderem se juntar além das distâncias, né? Sim. Foi bem emocionante, a gente teve momentos bem emocionantes mesmo. Então, tem essa parte da serenata, né? E a parte da narração de histórias começou, na verdade, há uns quase 10 anos, quando eu conheci uma narradora de histórias libanesa, a Chantal Malak. Ela veio morar no Brasil, eu a conheci, e ela é uma narradora de histórias, e ela vive de narrar histórias, né? É uma coisa que, para mim, principalmente na época, é uma coisa assim, impensável, né? E ela viajava o mundo, participava de muitos festivais, né, de narração de histórias, de narradores de histórias. Tinha morado na França, na Inglaterra, então era uma pessoa assim de uma cultura riquíssima, uma pessoa incrível que eu conheci. E a gente resolveu fazer um projeto juntas, né? Conseguimos o PROAC, né, o patrocínio do governo do estado. Aí circulamos com esse espetáculo que a gente fez por algumas bibliotecas, e aí começou, né? Foi assim, começou o meu interesse, aí eu comecei a estudar mais, né? Comecei a fazer vários cursos mesmo, com várias pessoas de narração de história, porque eu queria conhecer mais, né? Saber mais como era. Comecei aprendendo com ela, claro, né? Mas depois fiz vários cursos com várias contadoras, que são maravilhosas, aqui em São Paulo. Enfim, e aí eu me apaixonei pela coisa, né? Me apaixonei, comecei a ler bastante, comecei a me embrenhar mais nesse universo, né? E perceber que as coisas se juntam, né? As coisas não são separadas. As coisas todas se juntam. O canto nas histórias, né? Eu sempre procuro colocar o canto nas histórias, a maneira de fazer as histórias, né? De interpretar as histórias. Isso eu acho que é muito interessante que a gente tenha, que a pessoa que conta histórias também tenha esse background, né? Esse aprendizado de ator, né? Eu acho bastante interessante, apesar de, como eu estava dizendo para você antes, né, da gente começar, eu tenho visto que aqui, pelo menos, né, no Brasil, o que a gente vê mais são educadoras, né, educadores, querendo contar histórias, né, que levam, que querem levar essa narração de histórias para a sala de aula, né? É o que mais a gente vê quando faz curso, quando conhece. Eu acho muito bom também. Sim. Mas eu acho que também acontece um fenômeno que, pelo que eu fiquei sabendo, é uma coisa assim bem brasileira, esse fenômeno, né? De que as histórias são sempre tratadas como histórias, como programação infantil, né? Então, toda vez que você vai querer vender histórias, querer falar, eu conto histórias, todo mundo fala, conta historinha, que legal, conta historinha para criança, que idade? Não. E na verdade, eu quase não conto história para criança, né? Eu até tenho uma narração de história para criança, mas que eu fiz assim sob encomenda, porque foi pedido realmente, mas eu comecei contando com a Chantal histórias para adultos, né? Não era para criança. E porque eu percebi que não existe isso, né? Quase não existe. Agora já existe um pouco mais, mas na época não existia mesmo, né? Ninguém, você falava conta história para adulto, como assim? Né? As pessoas até começaram a achar que eu estava contando contos eróticos. Como assim, para adultos? É coisa pornográfica? É coisa erótica? As pessoas perguntavam, né? São contos eróticos? Não são contos eróticos. Poderia até ser, né? Tem gente que faz isso, sim. Mas no meu caso não era.
Então, as pessoas não têm muito essa cultura de, vou ouvir histórias, né? Como vou ver uma peça de teatro, vou ouvir um show, vou ver um show. Não, vou ouvir histórias. Como assim, vou ouvir histórias? Isso é coisa para criança, né? Posso levar meus filhos? E muitas vezes tem que dizer, olha, não. São histórias assim que não são muito adequadas para crianças. E isso é uma coisa bastante, um fenômeno bastante interessante, né? Aqui no Brasil. E que eu aprendi com a Chantal também, que isso no exterior não existe. Né? Claro que existem histórias para crianças, existem. Mas a maioria dos contadores conta história para todo mundo, não é história para crianças. As pessoas que vão assistir não são crianças. Todo mundo vai assistir, vai ouvir as histórias, né? Os griots africanos também, eles se reúnem, quando eles se reúnem na sua comunidade para contar histórias, não é para criança, é para todo mundo, né? Então, realmente, essa atividade de narração de história é uma atividade muito rica mesmo. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, a gente vê que é uma atividade agregadora, né? Ela agrega as pessoas mesmo, em torno do que você está dizendo, como os griots africanos fazem ainda, né? Ainda existe isso, de juntar a comunidade para ouvir as histórias, os ensinamentos, as tradições do povo. Então é algo que é milenar realmente e continua aí, né? Passa todos os séculos e séculos e séculos e a gente continua contando histórias. Eu acho fantástico isso. Mas tem isso mesmo. Isso eu percebo também. Relacionar a narração de histórias com criança. Isso é bem forte ainda, né? É bem forte. Inclusive, assim, todas as narradoras não todas, mas as 3 narradoras que eu convidei narram histórias para adultos. Né? Você, então, Tininha, Daniela. E aí acho que essa relação com a arte e educação já é uma outra coisa, né, Alessandra? Sim, claro. É o que eu disse. Claro que você pode narrar a história para as crianças na escola. Eu acho ótimo. Eu tinha isso, né, na escola. Sim. Tinha sexta-feira, que era o dia de ouvir histórias. Nossa, a gente adorava, né? Que sexta-feira a gente já sabia que era o dia de ouvir histórias. Eu acho isso muito legal. Acho que as crianças têm que ouvir. Mas a gente não pode sempre, né, achar, sempre vincular a arte de narrar histórias às crianças, né? Então, quando você acha que é um narrador de histórias, então é história para criança? Não é, né? Quantos contadores de causo que a gente tem aí, nós contadores bons de causo, né? Tem isso também. Eu sou uma narradora urbana, né? Essencialmente urbana. Eu sou de São Paulo, vivi minha vida inteira aqui, então... Mas tem os contadores de causo aí, né? Que contam os causos do interior, do país, né? Nossa, são histórias incríveis, né? São histórias de vivências, né? De vivências que eles tiveram, de vivências do povo, da região. E, enfim, é outra coisa, né? Não são histórias para crianças, são histórias para todo mundo ouvir, né? Para todo mundo. Eu acho que isso que é importante. E isso foi uma descoberta também para mim, de achar que... de perceber que é uma atividade agregadora mesmo, para unir as pessoas, né? Como a Tininha outro dia colocou uma foto muito interessante de um contador de histórias ao redor da fogueira, com todo mundo ao redor dele na fogueira. Então, os contadores de histórias são pessoas assim, tidas como sábios, né? Nas aldeias, mesmo os griots africanos, eles são tidos como pessoas que conhecem muito das coisas, e são pessoas muito respeitadas. Inclusive, outro dia eu ouvi uma história de uma colega minha, muito interessante, que ela é neta de libaneses. E ela disse que a avó dela contava histórias. E ela gostava muito de ouvir as histórias da avó dela,
E ela perguntou um dia para a avó: vó, como é que você aprendeu tantas histórias? E a avó dela disse assim: é porque na minha cidade, mulher que não sabia contar história tinha que fazer os serviços domésticos. Tinha que lavar a roupa, lavar a louça, tinha que cuidar dos filhos, tinha que cuidar da casa, e eu não gostava de fazer isso. Agora, as mulheres que contam histórias, ah, não. Essas aí têm lugar privilegiado, são diferentes. Olha que louco! Eu Que achei isso legal. maravilhoso, né? Eu falei É, assim, nossa, então, é outro status, é entendeu? É outro outra coisa. status. Mas eu acho que tem esse lugar, não que vocês se coloquem nesse lugar, né, das grandes sábias, mas tem esse lugar mesmo, porque as histórias, vocês não escolhem as histórias, não é uma coisa aleatória, né, Alessandra? Você prepara, você escolhe, né? Ela tem a ver com uma realidade, ela tem a ver com alguma coisa necessária de ser dita. Não tem isso no teu processo? Tem sim, claro. Não só no meu, eu acredito que de todos os contadores De existe todos. esse processo. É aquela coisa, é como diz a Tininha e como diz o Eduardo Galeano, me conta. A história vem assim embaixo nas suas costas e fala, me conta, vai, me conta. Então, muitas vezes você lê uma história e tudo bem, ela é interessante, mas não bate essa coisa assim em você, né? E às vezes você lê e fala assim, eu tenho que contar essa história, eu tenho que contar. E é assim mesmo. É muito interessante isso. Porque tem histórias que eu ouço que eu falo assim, eu tenho que contar essa história, tenho que contar. Sim. E aí você começa a trabalhar, né? A pesquisar e a ver os modos de contar, como que pode ser, esses ganchos, né, das histórias com outras culturas também. Enfim, trabalho, né? Aí tem trabalho. Eu diria que vocês são uma antena. Os narradores Olha, são uma antena, né? Porque né, eu nessa acho que é uma boa escolha definição. daquilo que é necessário, né? Até pensando numa questão mais dessa coisa de agregar pessoas, né? De agregar essa comunidade. Então sempre tem um narrador ali antenando o que vai ser necessário. Eu sempre faço essa imagem do narrador. Né? Mas Além é, de encantadores de palavras, são grandes antenas, né? No mundo, assim. eu acho uma definição muito bonita, muito boa, realmente, ser uma antena. Mas eu acho que é mesmo, porque de repente você vê narradores contando contos parecidos, ou até mesmo o mesmo conto. Você fala, nossa, de novo, olha, eu estou ouvindo. Por quê? Porque a situação, né, que a gente se encontra leva os narradores a procurarem histórias daquele tipo, né? Ou não, né? Às vezes tem muita gente que acredita que eles vêm realmente até você, né? Você está lá e de repente você abre um livro e fala, gente, essa história tem tudo a ver com agora, né? Então, tem esse lado também, né? Que as histórias vêm até você. Mas, de qualquer forma, como você disse, existe um trabalho, né? Não é simplesmente abrir a boca e contar. Existe um trabalho que a gente tem que fazer, que eu acho, né, também, é a minha visão, É o né? seu Pelo amor de processo, né? é um processo. Não, de repente tem gente que acha que não, e eu respeito totalmente, né? Porque, por exemplo, é sempre uma eterna discussão. Isso eu estou dizendo da nossa experiência, né, de pessoas assim, como eu, como Tininha, que somos narradoras urbanas, né? Mas, por exemplo, contadores de causa, não sei, eu acho que, não sei se eles estudam, não, acho que Sim. eles nascem sabendo contar. Né? Quando a gente vai lá para o Vale do Paraíba, encontra aqueles contadores de causa que, nossa, são muito bons, não sei, eu acho que ele não estudou nada, ele é aquilo, ele Ele conta é. daquele jeito, né? Enfim, é um dom, não sei. Aí eu não sei dizer realmente. Eu posso falar de mim, do processo pelo qual eu passei, que é esse, né? De aprendizado, porque
Não vou dizer que eu nasci sabendo as coisas, não, porque eu não nasci, não tenho essa sapiência dos griots, né? É como você disse, nós não somos mulheres sábias, assim, né, que as pessoas se reúnem para ouvir os ensinamentos. Não, não, não. Longe disso. Mas que é nesse contexto urbano que a gente vive, né? É, esse tempo da história, esse tempo de parar e escutar, né? É super importante, né? A gente pensar que é um processo de amadurecimento daquela história para que ela venha da melhor forma para o público, né? É importante isso, né, Alessandra? Porque a gente está acostumado tão com o imediato, né? E a história não. Ela te traz para um outro. Não sei se você sente isso. Ela traz todo mundo para um outro lugar, né? É um lugar totalmente diferente, porque é um lugar em que você tem que usar a sua imaginação, muito mais do que qualquer outra coisa. Não é vídeo, né? Não é TV, não é cinema. É uma pessoa na sua frente que está contando uma história e na sua cabecinha vai rolando o filme aqui, né? Aí você vai ligando as coisas, falando, né? É uma coisa mágica, mas que acontece aqui dentro, né? E não só na cabeça, né? Acontece aqui dentro, mas acontece aqui dentro também, né? Então, claro que tem muitas histórias como essa que eu contei que são engraçadas, mas tem muitas histórias que são emocionantes também, que tocam as pessoas de maneiras diferentes, né? Tem gente que ouve e tudo bem, tem gente que ouve e fala, nossa, essa história é a história da minha vida, essa história sou eu, essa história me tocou de uma maneira, né, isso já aconteceu com pessoas assim, de chorar mesmo, as pessoas virem e falam, nossa, que coisa emocionante, essa história tem tudo a ver comigo, ou às vezes a pessoa nem sabe por quê, né, ela simplesmente achou uma coisa tão bonita que ela chora e fala, olha, isso me tocou de uma forma que eu não esperava. Então é totalmente diferente. É realmente, é o que você disse, é totalmente diferente. É uma arte de escutar e que transforma aqui dentro de uma forma que só a pessoa que está ouvindo sente. É impressionante. E aí tá a grande beleza, né? Enquanto você estava falando, estava pensando aqui, né, no poder transformador de escutar uma história, o quanto ela, por mais que não seja a história da sua vida, mas ela entra de outra forma, né? Ela te afeta, né? Ouvir uma história necessariamente te afeta, né? De alguma forma, você sai diferente. Sim, Você não com sai certeza. ileso, digamos assim, Não, né? não sai. De alguma maneira ela vai te afetar, né? Ou te fazer refletir, ou de gerar sensações. E aí tá toda a beleza, né, dessa arte, né? Afetar o outro com a palavra, né? A importância da palavra. Que isso também é outra questão, né? O quanto que às vezes a palavra está esvaziada, né? Ela sai meio assim e não, né? Ela tem um poder, né? A palavra tem um poder. A gente vê isso na própria narração, né? São coisas que a gente esquece nessa. Não É, sei se. nessa vida louca, né? É na vida cotidiana. A gente esquece de escutar, né? A gente não para, é muito difícil a gente parar para escutar, né? Parar para escutar o outro. Ou mesmo de elaborar, né? De ter esse respeito com a palavra. Porque o que eu sinto que os narradores têm é esse respeito com a palavra, né? Ela não sai de qualquer jeito, né? Ela é trabalhada, ela é pensada. Virgínia, Oi? meu assistente, meu assistente aqui, o Maurício, ele está me entregando uma pergunta que disse que fizeram aí no Facebook. Ah, de onde são coletadas as histórias. Isso mesmo. Isso. Então, para você que perguntou de onde são coletadas as histórias, nossa,
São muitas fontes, né? Muitas fontes. A primeira delas são os livros, né? Tem milhares de livros de histórias, milhões de livros de história. Então, depende muito do que você quer contar. Mas, às vezes, elas chegam de outro jeito também. Tem uma história que eu gosto muito de contar, eu até fiquei na dúvida se eu contava aqui hoje ou não, que me chegou através de um vídeo. Uma história real, né, de uma pessoa real que fez um documentário, e na hora que eu assisti o documentário, foi isso que eu falei para a Virginia aqui, eu assisti o documentário e disse, eu tenho que contar essa história. Eu tenho que contar essa história. E aí já comecei a trabalhar a história, já comecei a estudar a história. Na época eu estava fazendo um curso de contação de histórias na biblioteca Hans Christian Andersen, e já comecei a trabalhar a história no curso, né? Já mostrei a história no curso. Eu fiquei doida com a história. Eu achei incrível, assim, principalmente sabendo que ela tem esse lado que é real, né? É uma história fantástica, sobrenatural e real. Então, ela pode chegar de várias maneiras, né? Ela pode chegar através de livros, ela pode chegar através de imagem, ela pode chegar através de uma outra pessoa também. Às vezes você ouve uma história. Tem isso também. Às vezes eu ouço histórias e falo assim, nossa, eu vou escrever essa história e eu vou contar, né? E já ouvi muitas coisas assim, sabe, você tá no ônibus, você começa a ouvir uma história, ou você tá num lugar público, assim, você começa a ouvir e fala, gente, que história é essa? A antena. Exatamente, por isso que eu gostei do que você falou, é a antena, a gente fica assim mesmo, entendeu? Aí eu falo, nossa, eu tenho que escrever isso, eu tenho que escrever, vou escrever e vou contar essa história. Então, pode chegar de várias formas, né? Ou você pode gostar também de uma história, ouvir essa história contada por uma outra pessoa e querer contar da sua maneira também, pode ser. Mas eu acho que a principal fonte são os livros, né? Por exemplo, se você gosta muito de contos tradicionais, pegar um livro de contos tradicionais, de contos de fábulas brasileiras, que é riquíssimo, né? Tem muitas histórias, um livro de fábulas brasileiras, ou livro de outro tipo de fábulas, né? Dos irmãos Grimm, do Andersen, enfim. Você vai atrás, né? Daquilo que você quer, daquilo que você gosta, porque tem isso também, né? Tem que gostar. Eu gosto de contar tal coisa. Ah, isso eu não gosto muito de contar. Eu gosto de contar mais outra coisa. E aí você começa e depois você vai descobrindo que as coisas vão se ampliando também, né? Uhum. Então, várias fontes. É exatamente o que a Virginia falou, é antena. Você reescreve, Alessandra, as histórias quando você encontra num livro? Você costuma reescrever? Ou você... Às vezes eu faço algumas adaptações. Uhum. Como nesse conto que eu acabei de contar. Eu fiz algumas adaptações nele. E isso é uma coisa muito interessante dos contos tradicionais. Os contos tradicionais permitem isso. Permitem que você adapte a sua realidade, ao seu tempo, né? Claro, sem mudar a essência do conto. Não pode mudar a essência do conto. Mas você pode fazer algumas adaptações, né? Para a sua vida, para que as pessoas se sintam mais próximas. Porque às vezes você conta uma coisa assim que as pessoas não sabem nem o que é, é uma coisa muito longínqua da realidade delas, elas não se identificam. Então você procura trazer mais para perto, né, da realidade. Mas existe essa vertente que é do reconto, né, que é quando você reescreve um conto. Tá. Existe sim. Você pode reescrever. Inclusive eu fiz uma adaptação recente num curso da Tininha, que vai estar aqui contando história para vocês, que é minha mestra maravilhosa também, e eu fiz um reconto, né, de um conto dos irmãos Grimm. Foi esse o trabalho que a gente fez no curso. Certo. Então existe essa parte também, de você fazer a sua adaptação, o seu reconto, sempre mantendo a essência da história, né, claro. Mas existe sim. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Não temos mais nenhuma pergunta. Acho que então nós podemos ir encerrando aqui. Foi ótimo, Alessandra.
Eu Eu quero que agradeço. repetir essa, essa experiência e depois talvez a gente até ficar comentando sobre uma história daqui a um tempinho que você conte. Sim, sim, sim. Nossa, por mim, eu contaria várias histórias aqui hoje. Várias, eu tinha várias histórias na cabeça e é assim mesmo, né? A gente fica, nossa, são tantas que vêm, fala assim, me conta, não, eu quero, não, me conta, me conta, me conta. Aí hoje eu falei assim, puxa vida, qual a história que eu vou contar? Eu queria contar, não, porque você fica assim, tinha tantas que eu queria contar. Aí eu acabei perguntando para o Maurício, né, para meu marido, ele falou assim, que história você quer que eu conte? Aí perguntei para ele, assim, eu gosto daquela do diabo lá, eu gostei daquela do diabo, Mas é perfeita, né? eu vou contar do diabo. Ela é perfeita, né, Alessandra? Então a gente vai ficando por aqui. Te agradeço assim muito, muito. Toda a minha admiração pelo seu trabalho. Espero que em breve a gente possa estar de volta na Casa da Escuta presencialmente, né? Num daqueles Faz, saraus. fazer uma narração ali no nosso jardim, embaixo das Puxa, árvores. Espero ali é que esse muito legal mesmo. momento chegue logo. Tomara. Para quem ainda não acompanha a programação da casa, geralmente eu posto a programação no Facebook e no Instagram. Então vocês acompanhem lá, né? Casa da Escuta, tem a página do Face e a página no Instagram. Vou deixar aqui nos comentários os links aí para quem não conhece ainda o trabalho da Alessandra, acompanhar de pertinho, tanto o trabalho dela do Nossa Serenata como dos contos, né? Contos da Lua Vaga. E é isso, te agradeço muito por hoje, agradeço todo mundo que está aqui com a gente. Eu estou vendo que tem bastante gente acompanhando. Que bom, que Muitíssimo legal. obrigada nesses tempos de tantas lives, né? Ter Pois é. uma audiência sempre muito legal. Então é isso, Virgínia, Alessandra. muito obrigada por tudo, mais uma vez, viu? Obrigada por me Imagina, convidar, fiquei muito, eu que muito honrada, agradeço. muito feliz. E vou acompanhar os próximos dias Uhum. também, que são contadoras maravilhosas. E São quero contadas. agradecer a todos que ficaram até agora aqui e ouviram a história, Uhum. e ouviram e participaram. Muito obrigada. Tá, as próximas contadoras são duas, é uma companhia que chama Companhia Pé de Cura. Elas trabalham com histórias e meio ambiente, né? Tem um trabalho com crianças, mas não só, elas vão contar uma história para adultos no próximo dia 11, tá bom? Obrigada, Alessandra. Estaremos aqui de volta. Beijo. Muito obrigada a Estaremos todos. em breve. E em breve no nosso jardim. Todos Isso, abraçados e aglomerados. isso mesmo. Sem máscara. De máscara. Tchau, Alessandra. Obrigada. Um beijo, tchau. Beijo.